Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa, como as estrelas do céu, e inumerável, como a areia que está na terra e na praia do mar. Todos estes, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pessoas de quem Deus não se envergonha. Olha que coisa interessante. Amados, esse ano vai ser um grande ano, porque Deus está nos despertando, e Deus tem nos falado para meditarmos acerca de uma galeria de heróis da fé. Eu creio que a proposta do Espírito Santo para mim e para você esse ano, nessa igreja, é crescermos muito na nossa fé em Deus. Vai ser verdadeiramente um ano de fé para cada um de nós, para aquele que tiver coração e ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos estudar os grandes heróis da fé, e o texto que tem nos inspirado é este capítulo 11 do livro de Hebreus. Esse capítulo é conhecido como o capítulo da fé. Ele começa descrevendo o que é fé, e logo ele passa a relatar vários e vários testemunhos de homens que foram vitoriosos por causa da sua fé.
eu estou crendo de fato que este ano, essa lista de hebreus aqui vai aumentar muito, porque você vai entrar dentro dela em nome de Jesus. Você vai ser um destes, que vai alcançar um bom testemunho, por causa da tua fé em Deus. Amém? Este mês, de uma forma um pouco mais particular, nós vamos aprender exatamente sobre isso. O bom testemunho da fé. O bom testemunho da fé. E eu estava pensando como é que eu ia compartilhar, né, essa mensagem, que tema que eu daria para hoje. E o que Deus colocou no meu coração pode ficar um pouco extenso, mas é a fé que transforma teste em testemunho. Anote aí. A fé que transforma teste em testemunho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para todas as pessoas que caminharam pela fé, nós vamos descobrir que todas elas atravessaram momentos difíceis. Todas elas passaram por testes, por provas, por lutas, dificuldades, adversidades. Mas o que diferencia um fracassado de um vitorioso, quando nós olhamos para esse relato que acabamos de ler aqui, é a atitude de fé que aquela pessoa desenvolve no meio da luta, no meio da prova. Então, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, que todos nós vamos passar por provas. Todos nós vamos passar por testes. Pastor, vira essa boca para lá. Então tá bom. Todos nós vamos passar por provas. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Pastor, o senhor está dizendo que eu vou passar por prova? Não, eu não estou dizendo. Quem disse isso foi Jesus. Jesus diz lá em João capítulo 16, se não me engano, lá pelo versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. É Jesus que disse que eu e você vamos passar por situações difíceis. Olha, isso é uma promessa da parte de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma promessa. Eu sei que ninguém gosta de confessar determinadas promessas da palavra de Deus, né, Fernando? Eu nunca vi ninguém acordando de manhã e dizendo assim: eu confesso a promessa de que no mundo eu terei tribulações, aleluia. Hoje, em nome de Jesus, essa promessa vai se cumprir na minha vida. Eu nunca vi ninguém confessando, até porque tem pessoas que dizem que esse tipo de promessa se cumpre até sem fé e confissão. De qualquer jeito se cumpre, não é verdade? Mas o que o Senhor Jesus está querendo nos dizer aqui, meu irmão? Ele está querendo dizer que todos nós vamos atravessar momentos difíceis. E quem sabe, você que está me ouvindo nesta noite, você está atravessando por um momento difícil hoje. Talvez você diga assim: pastor, eu estou no meio de um teste. Eu estou no meio de uma prova. Eu estou atravessando uma dificuldade na minha vida. Pois é, então saiba que, assim como a primeira parte da palavra de Deus está se cumprindo, está vindo uma prova, está vindo um teste sobre você, nós cremos que se você aplicar fé na palavra de Deus e agir corretamente, este teste que você está atravessando vai se transformar num poderoso testemunho que vai glorificar o nome de Deus. Esta é a proposta da palavra de Deus. É pegar pessoas que estão no meio de lutas, de dificuldades, e transformar aquelas dificuldades em poderosos testemunhos que glorificam o nome do Senhor. Por isso, se você está atravessando luta, não fique, meu querido, intimidado por essas lutas. Não fique confuso, pensando: será que eu não sou o filho de Deus? O que será que eu estou fazendo, que eu estou passando por isso? Meu irmão, Deus está te levantando para ser um testemunho dele nessa terra. A questão, como nós acabamos de ler aqui, é que existem pessoas que, quando respondem corretamente na fé, eles se tornam bons testemunhos.
E a Bíblia diz aqui, segundo o texto que nós lemos, que Deus não se envergonha deles. Mas nós temos que admitir também, que se agirmos mal, que se desistirmos, se não formos fiéis, se duvidarmos, é possível que ao invés de me tornar um bom testemunho na terra, eu me torne uma vergonha, inclusive para o nome do Senhor. E é por isso que a questão da fé, ela se reveste de uma importância tão grande para nós. A fé é um dos nossos maiores patrimônios, ao lado do amor e da esperança. São as três coisas que nós mais devemos guardar na nossa vida e no nosso coração. É impossível viver a vida cristã sem fé. E você tem que entender essas coisas. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. E aí a gente fala, glória a Deus. Deus está dizendo que eu sou dele. Quantos creem que você é de Deus? Diga, eu sou dele. E aí o Senhor continua dizendo, versículo 2: quando passares pelas águas, opa, que história é essa? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não está dizendo se você passar. Deus está dizendo quando você passar, porque, meu filho, há uma certeza nessa vida. Você vai passar pelo fogo. Você vai passar pela água. Você vai passar por desertos. Você vai passar por situações difíceis. A questão não é se, a questão é quando. E Ele está dizendo, se você tem a certeza de que você é de Deus, então você pode também, além de ter a certeza de que a prova virá, tenha a certeza que Deus vai estar junto com você no meio dessa prova. E Deus, Ele não vai assistir passivamente você atravessar a prova, não. Ele está dizendo, eu serei contigo, e nem fogo, nem água, nem luta nenhuma terá poder na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca, não pode tocar na sua vida, porque Deus está com você. Deus é o nosso muro de proteção, Deus é aquele que nos guarda. No versículo 3 ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Deus está dizendo, olha, eu já investi muito na sua vida. Isso aqui que eu estou lendo é do ponto de vista do Antigo Testamento. Deus estava dizendo, eu dei o Egito por você, Israel. Mas do ponto de vista do Novo Testamento, Ele diz, eu dei meu Filho Jesus Cristo por você. Então você vai ser guardado e protegido. Você tem que crer, você tem que exercer fé, você tem que ativar a tua fé em Deus, sabe? Fé é algo que precisa ser ativado. A palavra de Deus diz que todos nós recebemos uma porção de fé da parte de Deus. Deus repartiu, Romanos capítulo 12, versículo 3, no finalzinho do versículo, diz que Deus repartiu uma porção de fé para cada pessoa nessa terra. Todas as pessoas têm uma porção de fé. O problema é que nós não usamos essa fé. O problema é que nós não exercitamos essa fé. Você tem usado a sua fé? Você tem exercitado a sua fé? O que é fé, pastor? Como é que eu sei que eu tenho fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, texto que nós lemos agora há pouco, traz a definição bíblica de fé. E diz, em primeiro lugar, que fé é uma certeza. Diga certeza. Meu irmão, é um firme fundamento, é uma certeza. Aquele que tem fé,
ele está certo daquilo. A fé é uma convicção. Isso quer dizer que a fé nasce dentro da gente. Escute isso. A fé primeiro opera dentro de você, para depois operar fora de você. Tem pessoas que querem ver a fé operando fora. Eu quero ver a força da fé removendo as montanhas de problemas do meu caminho. A questão é, se a fé não está operando dentro de você, ela não vai operar fora de você. A fé nasce no coração. A fé se instala na nossa mente, nos nossos pensamentos, pensamentos de fé. A fé começa por dentro. A fé precisa ser alimentada, cultivada dentro de mim. A fé precisa ser despertada, ativada dentro de mim. Se a fé não for fortalecida aqui dentro, ela não vai ter eficácia lá fora. Escute isso, por favor. Há muitas pessoas querendo vencer na fé lá fora, fazer orações de fé, agir por fé, mas a questão, meu querido, é: como está o seu coração nessa noite? Como anda a porção de fé dentro de você nessa noite? Como anda a sua fé? Como é que eu posso transformar um teste num testemunho? Em primeiro lugar, eu tenho que compreender que a batalha da fé se passa dentro de mim. Você pode hoje estar com uma notícia ruim do médico, estar com um exame na mão. Pastor, eu estou aqui com um exame na mão. Ou, pastor, eu estou aqui com o meu extrato do banco. Eu estou aqui com uma carta de cobrança. O credor está à porta. Pastor, eu estou com um vício, eu não consigo sair desse vício. Você pode ter tantas lutas. Pastor, a minha casa, meu casamento está arruinado, meu filho está na droga. Você pode ter muitas lutas aí fora, mas escute bem. O que o diabo quer é o seu coração. E a grande batalha se passa dentro de nós. Estas circunstâncias negativas, estes inimigos que estão diante de você, eles não são nada se eles não tocarem o seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu. O problema não é o diagnóstico do médico, o problema é o medo que você sente quando ele fala. O problema não é o saldo negativo, o problema é a ansiedade que assalta o seu coração, a preocupação: o que eu vou fazer no final do mês? É o que se passa dentro de nós. A batalha da fé acontece aqui dentro. Por isso que o Senhor Jesus diz que a verdadeira fé procede no coração. Marcos capítulo 11, versículo 23 em diante, quando ele começa a falar de como a fé opera, ele diz assim: não duvidando no seu coração. É no coração que a coisa acontece, é dentro de nós. É ali que começa. Você está num teste hoje. O problema é que nós somos tentados a ficar colocando os nossos olhos nas circunstâncias. Somos tentados a olhar para fora, quando deveríamos olhar para dentro. Mas olhar para mim? Não, olhar para aquele que está dentro de você. Tem alguém dentro de você. O leão da tribo de Judá está aí dentro. Quando o Filho de Deus está atravessando um vale, ele não olha para o vale, ele olha para o pastor que ele tem. Está num vale, meu filho? Tire os olhos do vale, coloque os olhos no pastor que habita dentro de você. Deus está habitando o seu coração, Deus está na sua vida. Você está num barco agitado por ondas, você está caminhando sobre as águas, as ondas se levantam. O problema do Pedro foi esse. Ele estava indo tão bem, ele estava caminhando sobre as águas, era o teste do Pedro. Ele estava no teste de fé, e ele estava tirando só notão. Jesus estava ali: vem, Pedro. E ele de fato caminhou sobre águas, irmãos. Nenhum outro discípulo, nenhum outro apóstolo fez isso, mas ele fez.
Ele estava indo muito bem na fé. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas ondas, no vento, um pensamento de medo, de incredulidade veio para o seu coração. E naquele momento ele começou a afundar por fora. Mas você sabe por que ele afundou por fora? Porque ele já estava afundando por dentro. A fé começa primeiro a operar dentro de nós. Então você tem que se perguntar, como anda a sua fé aí dentro do seu coração? Ela tem sido alimentada? Pastor, como é que eu alimento a minha fé? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é alimentada com a palavra. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso fortalecer a minha fé. Hoje você está sendo fortalecido. E durante a semana, você precisa abrir a sua Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Você deve ouvir boas mensagens de fé. Cuidado com isso. Não é toda mensagem que vai te inspirar. Não é toda mensagem que te alimenta. Existem mensagens que infelizmente matam a fé. Tome cuidado com isso. Não é todo mundo, nem todo aquele que se diz filho de Deus, pastor, pregador, está alimentando a fé das pessoas. Tome cuidado. Eu conheço muita gente que naufragou na fé, morreu na fé, porque começou a dar ouvidos a pessoas erradas. Começou a ler, a ouvir coisas que nunca deveria ter lido ou ouvido. Você é responsável por guardar a sua fé. Escute isso. A fé vai trazer muitas coisas para as nossas vidas, amém? A primeira coisa que a fé traz para as nossas vidas é a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. O apóstolo Pedro, quando começou a escrever sobre fé, ele disse: o alvo supremo da fé é a salvação da vossa alma. Sabe, o principal objetivo da fé é te levar a ser um salvo em Cristo Jesus. Nós entendemos, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo é diferente de qualquer outra religião, por um milagre chamado novo nascimento. A palavra de Deus diz que só tem um caminho. É necessário que aconteça dentro de você um milagre sobrenatural chamado novo nascimento. Isto significa que ser crente não é para quem quer, é para quem crê. Porque esse milagre só vem pela fé. E alguém pode entrar nas nossas igrejas, assistir os nossos cultos, decorar a nossa Bíblia, os nossos cânticos, mas se essa pessoa não nascer de novo, se ela não experimentar este milagre de novo nascimento em sua vida, ela nunca será salva. A principal finalidade da fé é promover este milagre dentro de mim, dentro de você. É nos tornar filhos de Deus. É nos regenerar por dentro. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é o Senhor perdoando os nossos pecados, apagando o nosso passado, escrevendo o nosso livro, o nosso nome no livro da vida. Novo nascimento é o Espírito Santo vindo habitar dentro de nós, é o amor de Deus sendo derramado no nosso coração. Novo nascimento é a unção e a graça de Deus vindo sobre a nossa vida. Novo nascimento é Deus matando a nossa natureza humana, caída, carnal, e Deus nos dando uma natureza santa, a natureza dele. A Bíblia diz que eu e você, nós temos por causa do novo nascimento, a natureza de Deus dentro de nós. Agora isso é algo que nós recebemos pela fé, meu irmão. É o maior alvo da nossa fé, é a nossa salvação. E a Bíblia diz que nós devemos guardar isso. Agora, juntamente com isso, juntamente com a salvação, a palavra de Deus diz que a fé, ela serve para recebermos
todas as coisas da parte de Deus, todas as demais coisas. Que demais coisas? Todas. É Ele que apaga os teus pecados e perdoa as tuas transgressões? É. É Ele que te sara de todas as tuas enfermidades. É Ele que enche a tua vida de bens. É Ele que derrama misericórdia e justiça sobre você. Todas as demais obras de Deus na nossa vida são recebidas pela fé. Imagine você, que nesta noite, aqui nesse lugar, existem muitas coisas passando por aqui, invisíveis ao olho. Sinais de TV, sinais de rádio, sinais de celular, estão passando aqui agora. Você não os vê, mas quantos acreditam que estão passando aqui? Isso é fé. Fé é acreditar no invisível. Pastor, eu não estou vendo o sinal de TV, mas eu creio que ele está passando por aqui. Eu creio que em algum lugar existe uma torre levantada, e esta torre está transmitindo todos estes sinais invisíveis. E estes sinais estão caminhando pelo tempo, pelo espaço, estão andando por aqui, e eles vão continuar invisível até que alguém acha aí um aparelho, um receptor de TV, né? Seu aparelho de TV, ou um celular, um receptor de ondas de celular, ou um rádio. Quando a pessoa chegar com um aparelho receptor, seja de que natureza for, quando você liga aquele aparelho, aquela onda invisível que está atravessando por aqui, ela é captada, ela é recebida, e ela é materializada numa imagem, naquele aparelho. É assim ou não é? Assim é o mundo espiritual. Há 2000 anos atrás, Deus levantou uma torre chamada cruz. E Ele começou a transmitir perdão, amor, salvação, graça. Ele começou a transmitir cura, a libertação completa, vitória sobre o pecado. O Senhor começou a transmitir plenitude do Espírito Santo, paz interior, dons espirituais. Tudo isso está sendo transmitido há 2000 anos atrás. Agora escute uma coisa. Estes sinais espirituais estão atravessando esse lugar agora. Eles podem continuar invisíveis, se não tiver ninguém que ligue para eles, que se importe com eles. Mas se você tiver um receptor espiritual, chamado fé, a Bíblia diz que é pela fé que nós recebemos. Se você tiver fé, e você sintonizar aquela promessa do Senhor, são muitas as promessas da palavra de Deus. Eu já vi pessoas, curiosamente, que têm fé e conseguem receber salvação, mas não conseguem receber cura. Eu já vi pessoas que conseguem sintonizar em cura, receber cura, mas não conseguem receber provisão financeira. Mas Deus está transmitindo tudo, meu irmão. A Bíblia diz assim que tudo aquilo que nós precisamos, tudo que diz respeito à vida e à piedade, nós encontramos no poder de Deus. Você encontra nesta noite, seja qual for a necessidade da sua vida, pode ter certeza de uma coisa, Deus tem a resposta para isso. A questão é, nós temos a fé para receber estas coisas? Nós temos a fé para captar isso da parte de Deus? A Bíblia diz que Jesus ele foi pregar certa vez num ambiente, abra por favor a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 58. Mateus
13:58. Jesus estava caminhando e Jesus foi pregar numa determinada região. E diz a palavra de Deus que Jesus não fez ali muitos milagres. E por que Jesus não fez muitos milagres? Porque ele não queria? Não. Ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. A tua incredulidade pode colocar um limite no operar de Deus na sua vida. A tua incredulidade, ela determina o tanto que Deus vai operar na sua vida. Você nunca vai alcançar mais do que a sua fé. Você nunca vai ser maior do que a sua capacidade de crer. É por isso que esse assunto é tão importante. Talvez você esteja aí no teu teste, na tua prova, você está olhando para as circunstâncias, você está desesperado, você diz, meu Deus, quando é que isso vai mudar? Mas Deus está perguntando para você, filho, como anda a sua fé? Essas coisas vão mudar quando o seu coração mudar. Você tem que compreender que existe um mundo espiritual por trás desse mundo material. Pastor, como é que nós podemos influenciar o mundo espiritual? É através da fé. A fé é uma linguagem espiritual. A fé, eu creio de todo o meu coração, que a fé é uma força espiritual que toca o mundo do espírito. Você entende isso? Fé, para mim, é uma força espiritual que toca o mundo do espírito. E quando eu ajo em fé, essa força, ela é capaz de remover montanhas da minha vida. Quando eu ajo em fé, essa força espiritual, por exemplo, uma fé para a salvação, ela desencadeia em mim o milagre do novo nascimento. Quando eu ajo em fé, essa força se torna um escudo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 16, que nós devemos embraçar o escudo da fé. E com ele nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se o diabo estiver vindo, se o mal estiver vindo contra você, a fé é um escudo, é uma força protetora que te protege, que te guarda, que te livra. Então, antes de conquistar por fora, nós precisamos conquistar um coração cheio de fé aqui por dentro. Nós precisamos conquistar para a fé a nossa mente. Nós precisamos conquistar para a fé a disciplina nas nossas palavras, nos nossos lábios. A fé se baseia na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca muda, meu irmão. Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia. Céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Se Deus diz, vai se cumprir. Nenhuma das promessas do Senhor feitas para a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Se Ele falou, vai se cumprir. Você tem que tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos na palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, quando nós começamos a olhar para a palavra, a deixar a palavra encher o nosso coração, encher a nossa mente, encher a nossa boca com palavras de fé, quando nós começamos a agir por fé, então, a palavra de Deus diz que a fé, ela é como se fosse uma força de atração, que vai atrair a bênção de Deus para a tua vida. É esse receptor que vai captar a cura, o milagre, a promessa, a bênção de Deus, e vai trazer para a sua vida. Você crê nisso? É por isso que a Bíblia diz que os antigos, pela fé, alcançaram bons testemunhos. E aqui existe uma lista, nós vamos meditar muito ao longo do ano, mas começa falando de um homem chamado Abel. Um homem que, pela fé, ofereceu uma oferta melhor.
Se você estiver anotando, escreva aí. Pela fé. Escreva aí. Pela fé, eu vou fazer o melhor. Tudo que você faz pela fé é melhor. Sabia disso? Duas pessoas podem estar orando, mas aquele que estiver orando na fé, ora melhor. Duas pessoas podem estar pregando, aquele que prega na fé, prega melhor. Duas pessoas podem estar trabalhando, aquele que está na fé vai trabalhar melhor. A fé te levará a ser melhor. A fé te levará a fazer algo melhor. Abel é um testemunho disso. Ele só tinha 4 pessoas na terra naquela época. E Abel se destacou dos outros 3 por causa de uma oferta que ele fez e porque aquela oferta estava cheia de fé. Aplique fé em coisas na sua vida. Sua vida vai ser melhor. Sua vida vai ser melhor. A Bíblia diz aqui, para a gente encerrar, versículo 5, Hebreus 11, 5, fala de Enoque, um homem que caminhou nessa terra, numa época que os homens viviam muitos anos, 900, 800 anos. O Enoque foi transladado com 365, por aí, mais ou menos isso. Alguém ia pensar, bom, 300 e tantos anos, pastor, era um velhinho, né? Naquela época, não. Numa época em que se vivia 900 anos, ele era um jovem, um adolescente. Um jovem de 300 anos. Mas ele começou a andar tanto em fé. Começou a agradar o coração de Deus. Quantos querem agradar a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque, ele tinha tanta fé, aquele moço de 300 anos. Mas ele tinha tanta fé que chegou uma hora que Deus falou, rapaz, não dá mais para ficar longe de você não, vem para cá. E pegou Enoque e levou lá para cima. Versículo 7, Noé, o homem que enfrentou o mundo, começou a pregar acerca de uma destruição que ia haver por causa de chuva, numa época que não chovia. Imagina um homem dizendo, vai cair água do céu, numa época que não caía água do céu. E vai cair tanta água que vai matar todo mundo afogado. E ele começou a pregar a destruição do mundo, e todo mundo o chamou de louco. Noé, pela fé, enfrentou o mundo e venceu o mundo. Imagine isso, um ringue, canto direito, pesando 80, sei lá quantos quilos, Noé. Canto esquerdo, o mundo inteiro. Meu irmão, a fé faz uma diferença muito grande. Noé venceu por causa da fé, diz a Bíblia. Você vai vencer o mundo por causa da sua fé. Você vai vencer essa dificuldade aí por causa da sua fé. Há uma promessa de Deus para a sua vida. A Bíblia diz assim, aquilo que ele falou ali para Josué também é para você e para mim. Ele diz assim, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E nenhum inimigo vai se sustentar de pé diante de você todos os dias da sua vida. Creia nisso. É você contra o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem fé? Então você é um candidato a ser vencedor. Pastor, só candidato, não sou eleito? Não, você tem que usar essa fé. Você tem que usar essa fé. Você tem que exercitar essa fé. Amém, queridos? Noé venceu o mundo por causa disso. Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus. Sabe, a fé, meu irmão, a fé vai te incomodar. Deus, ele vai te incomodar. Quem era Abraão? Abraão era um senhor já, de idade. Imagina um senhor de idade, um velho, rico, feliz, anônimo, que morava numa grande cidade chamada Ur dos Caldeus. Mas quando Deus começou a falar com ele, e quando a fé foi despertada dentro daquele homem, a Bíblia diz que Deus falou para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Isso é caminhar por fé. Você não sabe onde você vai parar, mas você sabe de uma coisa, é o melhor lugar, porque foi Deus que preparou para você. Eu não sei onde isso aqui vai dar, eu não sei onde esse caminho vai dar, mas se Deus falou para mim ir por ele,
eu tenho certeza que é muito bom. Preste atenção, ele estava tão acomodado. Fé não é para acomodados. Fé não é para gente que quer conforto. Fé é para pessoas que querem romper limites. Fé é para pessoas que querem sair da mesmice. Fé é para pessoas que querem algo novo da parte de Deus. Quantos querem? Então fé é para você.